Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos aguardando um pouquinho. O início está marcado para as 20 horas e 30 minutos. Vamos aguardar o pessoal se conectar aí nessa transmissão ao vivo pelo Facebook. Se alguém tiver online aí, puder falar comigo, que está conseguindo ver, ouvir perfeitamente, eu agradeço o retorno. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Pessoal, boa noite. Vocês estão conectados? Eu estou fazendo a conexão. Estou aqui ao vivo. Vocês conseguem me ver, me ouvir? Boa noite. Vocês conseguem me ouvir aqui?
Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem... Vocês estão me vendo pelo celular ou pelo computador? Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem... Vocês estão me vendo pelo celular ou pelo computador? Oi, vocês estão me vendo e ouvindo perfeitamente aí? Pessoal, vocês vão me dando feedback se está tudo bem aí, porque eu não tenho retorno. Então, eu acho que eu estou aparecendo ao vivo, mas eu não consigo saber se vocês me veem e ouvem perfeitamente. Se alguém puder só dar um retorno. Ah, então tá. Iviane, obrigado, viu? Então a gente está com Iviane, Mariane, Aline Brito, Robson Maranhão. E primeiramente eu queria agradecer muito essa oportunidade de levar as palavras do Evangelho para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no Facebook, né, ao vivo, e dizer para mim a alegria, uma alegria especial, porque meu pai muito visitou essa terra, o Amapá querido, principalmente Macapá. Meu pai era funcionário da Eletronorte e por diversas vezes viajou até aí Macapá, e que sempre quando retornava das suas viagens falava da beleza, do acolhimento do povo, da alegria de sempre de estar aí com esse pessoal querido. A gente sabe que o Face está hoje nos dando essa oportunidade de estar não só em Macapá, mas em diversos outros lares. A gente vai falar de colônias espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus, em uma conversa com João, do qual João traduziu em seus evangelhos essa conversa, Jesus fala dessas muitas moradas na casa de meu pai, mostrando a vastidão do infinito, né, desse universo do qual nós estamos inseridos dentro desse universo. Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas antes, nós vamos fazer a nossa oração, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, a oportunidade bendita de estarmos reunidos em mentes, em corações, desejosos que nesses momentos de tribulações, Jesus sempre direcione a cada um de nós o melhor caminho a percorrer, pedindo que a Mãe Santíssima Maria de Nazaré nos cubra com seu manto sagrado, despejando na cabeça de cada um de nós suas pétalas com as rosas fluidificadas, com amor, com discernimento, com paixão, com compaixão. Que possamos sempre estender as nossas mãos aos nossos irmãos mais necessitados. Que assim seja. Então, como a gente estava falando, Jesus deixou para João e os seus apóstolos, naquele momento, a vastidão do universo, né? A grandiosidade de Deus em nos contemplar com várias moradas, com várias colônias, que assim a gente possa estar inserido dentro delas e, e melhorarmos. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos ao texto específico que está no Evangelho, no seu capítulo 3.
há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse, já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em João 14, versículos de 1 a 3. Então, Jesus deixa bem claro para nós essa quantidade de moradas que existe no universo a fim de receber cada um de nós quando a gente desencarnar. Lembremos-nos que nós somos matéria nesse presente momento, um espírito encarcerado dentro de um corpo físico, que após o nosso desencarne, o nosso espírito volta para a morada verdadeira, ou seja, para o mundo dos espíritos. Esse mundo dos espíritos são essas colônias espirituais, são esses mundos espirituais onde cada um de nós vai estar inserido. E a gente vai observar a definição de colônia. Grupo de pessoas que vivem em comum ou repartem determinadas afinidades ou situações comuns, comunidade. Grupo de imigrantes que deixam sua terra de origem e vão povoar, cultivar e explorar terras estrangeiras. Mas na primeira definição a gente consegue ver muito bem que a gente consegue se unir pelas nossas afinidades, pelas situações que nos são comuns. Dando o exemplo do nosso planeta Terra, apesar de ser uma escola onde estamos inseridos para o aprendizado, pelos processos dolorosos de provas, expiações que ainda nos acontecem, nós estamos num processo de mudança para regeneração, e aí sim, nesse processo de regeneração, nós estaremos inseridos num planeta melhor, porém ainda passando por provações. Mas essas nossas afinidades, elas nos colocam em comum dentro de toda essa nossa encarnação do planeta. Então, se a gente observar todos os nossos irmãos encarnados no planeta Terra, eles estão inseridos numa colônia de aprendizado, né? Então, dentro dessa colônia de aprendizado, a gente vai perceber os grupos de afinidades e podemos entender até nós, dentro da nossa afinidade com a doutrina espírita, formamos um grupo, formamos uma comunidade. A casa do Pai é um universo, e lá são diferentes moradas que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que nelas encarnam moradas correspondentes ao aditamento espiritual que cada um de nós tem. Então, quanto mais aditamento espiritual nós tivermos, quanto mais evoluído nós tivermos, nós vamos para moradas, para colônias espirituais mais evoluídas, onde nessas colônias a gente vai ter cada vez menos o apego material, cada vez menos o apego sentimental em relação ao orgulho, à vaidade, à arrogância. Dentro dessa nossa escala evolutiva, nessas colônias espirituais que existem pelo mundo, nós vamos trabalhando em cada uma dessas colônias espirituais e nos melhorando como pessoa, como espírito. E aí, dentro de várias colônias, a gente aprende, a gente tem novas lições. Dentro dessas novas lições, nós voltamos a reencarnar no planeta Terra, que é essa nossa escola, e aí nós vamos evoluindo. Vamos subindo degrau a degrau nessa escada evolutiva. As colônias estão justapostas por esses graus de afinidade, e aí também justaposta pela ingressão de seus integrantes que aí se fazem. Então, quando nós vemos também no Evangelho a lição
que os nossos laços de consanguinidade, eles se rompem com uma facilidade muito grande, nós vemos no Evangelho falando que os laços espirituais que nos unem, esses sim são muito mais fortalecidos e geram e duram por gerações, por séculos e por séculos. Essas escolas, essas colônias que podem ser de diversas formas, de regeneração, colônias socorristas, colônias escolas, a gente vai ter elas de um grau superior, mas infelizmente nós temos ela também de um grau inferior. Então, o umbral, que seria o inferior, ele também é uma colônia de espíritos com pensamentos negativos, aprisionamento mental em relação a algumas ideias de vingança, de ódio, de amargura, de rancor. A gente vai perceber que essa união mental colocam eles num umbral que seria uma colônia inferior, mas que também existem a afinidade superior. O superior, como eu falei, eles estão pelo aperfeiçoamento moral que cada um já tem e pelo embelezamento dos seus espíritos. Os espíritos vão se tornando cada vez mais fluídicos, os espíritos vão se tornando cada vez mais sutis, o seu pensamento já é bem diferente do que é o nosso, ainda aqui na Terra, apregado à materialidade, aos valores materiais, né? Então, a gente precisa cada vez mais se desprender desses valores materiais para que a gente consiga evoluir. Eu não digo que nós não devemos conquistar os bens materiais. É necessário nós termos a nossa casa, o nosso carro, comprar as coisas que desejamos comprar, mas que isso não nos suba à cabeça e aí, diante dessas minhas conquistas, eu passo a ser arrogante, prepotente, demonstrando para os outros que eu tenho bens materiais enquanto eles não têm. Então, esse é um processo que nós precisamos aprender e passar, né? Então, o planeta Terra, como eu havia dito, se nós observarmos, ela é uma colônia também. Dentro da nossa doutrina, sabemos que somos um espírito encarnado, como eu falei. Então, todo o processo que nós passamos de aprendizado nessa grande colônia Terra, que está inserida dentro de um universo todo, nós vamos percebendo que, por afinidades, nós estamos juntos e aprendemos. Então, quando a gente se une dentro dos nossos grupos, saímos nós para as nossas tarefas de caridade, de auxílio ao próximo, de esclarecimento, das campanhas de valorização da vida, o auxílio que nós damos às famílias que às vezes tiveram entes queridos que se suicidaram. Então, tudo isso faz com que a gente melhore o nosso mecanismo e melhore a inserção que nós estamos colocados dentro dessa colônia que é o planeta Terra. Haja visto que nós vamos ver também os nossos irmãos que estão encarnados como nós, com outros pensamentos contrários. Esses, infelizmente, ao desencarnarem, talvez assistido por essas colônias socorristas, eles vão ter a oportunidade de aprender as suas lições, oportunidade de compreender os passos errados que deram, e aí sim, substancialmente, numa nova encarnação, numa nova oportunidade de reencarnação, começar a refazer os seus processos. E é muito perceptível a gente ver as nossas inclinações diante das coisas que nós vamos realizar. Muitas vezes a gente vai realizar alguma coisa errônea, errada, e a gente tem a percepção de que aquilo não é certo. São os nossos amigos espirituais nos induzindo ao caminho correto, mas muitas vezes a gente escolhe o caminho errado e acaba respondendo por essas consequências. Então, que a gente tenha sempre a prudência de escutar esses nossos amigos espirituais. O Livro dos Espíritos nos traz, na questão 459,
se a gente sofre a influência dos espíritos. E a resposta é muito curta, muito simples e muito objetiva. Muito mais do que a gente imagina. Por vezes são eles que nos dirigem. Então, o nosso processo de sintonia mental, ele vai nos fazer ligar. Se o nosso sintonia mental for superior, com os espíritos superiores. Se for inferior, com os espíritos inferiores. E aí, essa conexão, justamente, eu vou receber a indução mental. Então, é importante essa nossa condição mental para que a gente se direcione às colônias que vão nos socorrer quando a gente desencarnar. E dentro do universo existem diversas colônias. A gente tem, inclusive, colônias que são especializadas, já bem superiores, em auxiliar nós aqui no orbe terrestre. Os nossos irmãos de Sírios, de Capela, esses irmãos voltaram ao orbe terrestre bem mais atrasados moralmente do que eles, para auxiliar o nosso alavancamento moral. Então, de Sírios mesmo, nós temos um grande exemplo. Miramês nos conta no livro Maria de Nazaré, que própria Maria de Nazaré era habitante do planeta Sírios, um planeta bem evoluído, e aceitou o convite de Jesus para que ela ingressasse no planeta, no orbe terrestre como sua mãe, e o auxiliasse nesse processo de levar todo o ensinamento cristão para cada um de nós. A progressão das colônias é uma lei da natureza e todos nós estamos inseridos e contidos nessa lei. Por mais que nós reprovemos nas nossas tarefas no orbe terrestre, que erramos, que burlamos as leis divinas, as leis cristãs do Evangelho, a gente paga por essas penas na lei de ação e reação, de causa e efeito, mas a gente é objetivado por Deus, na sua misericórdia absoluta, de nos auxiliar novamente numa nova encarnação para aprendermos e progredirmos. O espírito progride sempre. É a lei natural a nossa progressão. E conforme a gente vai progredindo, a gente vai buscando essas colônias espirituais que estão alavancadas. São locais onde os grupos de espíritos errantes se estabelecem. Então, são vários espíritos circulando a crosta terrestre no orbe terrestre, e aí, dado o entendimento de uma nova reencarnação, a consciência de um novo aprendizado, a gente se direciona a essas colônias espirituais, e dentro dessas colônias espirituais nós vamos ter o auxílio dos mentores, dos guias espirituais, auxiliando a gente nesse processo de caminhada e de evolução. Essas colônias, elas são muito parecidas com o orbe terrestre na sua geografia, em suas montanhas, seus vales, seus lagos. E aí a gente vai lembrar de Nosso Lar, uma colônia espiritual, inclusive socorrista. A característica dela, lá nós vemos casas, nós vemos André Luiz indo jantar na casa do seu colega, conversando com a sua mãe, jantando, vemos jardins. Então, para que haja um jardim com flores, com árvores, com lago, nós temos a água, nós temos a terra mesmo, a terra parecida inclusive com a nossa terra aqui. Então a gente vai observando essa construção dessa colônia espiritual muito parecida com a crosta terrestre, até pela sua proximidade que se tem, né? E aí essas colônias espirituais também, elas vão se evoluindo, e essas percepções de terra, água, elas vão mudando conforme a sua elevação. E uma curiosidade muito bacana a respeito do Nosso Lar, o Nosso Lar é uma região umbralina. Talvez isso traga aqui muitas discussões em relação a vocês, mas ela é superior à Terra. Sim, é superior à Terra, mas ela é uma região umbralina.
tá? Então o nosso lar é um pouco melhor do que a crosta terrestre. Daí a gente percebe esse adensamento, né, da colônia terrestre a qual a gente está inserido, que quando desencarnar vai para várias colônias. E aqui sobre o Brasil existem diversas colônias. São para mais de 20 colônias. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Voltando ao nosso lar, essa é uma colônia supostamente fundada nos meados do século XVI por portugueses desencarnados, né? Desencarnados aqui no Brasil. Ela está localizada sobre a região do Rio de Janeiro, entre Campos e Itaperuna, né? É a localização geográfica da colônia Nosso Lar. Ela foi bastante comentada quando o André Luiz, através de Chico Xavier, psicografou o livro Nosso Lar, que para nós espíritas é praticamente uma enciclopédia do mundo espiritual, né? Nós temos André Luiz desvendando muitas coisas de Nosso Lar que dá para nós a dimensão dessa colônia espiritual, da importância de estarmos todos nós amparados por essas colônias espirituais. Então você vê André Luiz chegando na condição de doente, socorrido, de uma região umbralina. Ele se dirige às câmaras de auxílio, de recuperação. Depois ele vai, com o tempo e o passar dos anos dentro de Nosso Lar, aprendendo a funcionalidade, aprendendo como se portar. E tem algumas partes do livro, e também pode ser visto pelo filme, ainda um pouco de sua arrogância quando quis conversar com o governador e quis se colocar na condição de ajuda já pela escada mais alta, que era servindo como médico, e ele gentilmente é convidado pelas escalas inferiores para varrer o chão, para aprender um pouquinho da simplicidade, da humildade. Mesma coisa a gente observa aqui no orbe terrestre, né? Tantas pessoas que são importantes para nós e nós muitas vezes não as enxergamos. É o que a gente fala da invisibilidade social. Tantas pessoas importantes, o padeiro que de manhã cedo está lá fazendo pão, as enfermeiras, os médicos que nós estamos vendo hoje, o pessoal da limpeza do hospital, que está diretamente ligado à higienização dos locais nesse tempo de pandemia, de coronavírus, os coletores de rua. Então a gente precisa ver e aprender como André Luiz aprendeu um pouquinho de humildade e de simplicidade. Bom, o livro foi escrito aproximadamente pelo ano de 1950, né? Hoje ela conta com cerca de 1 milhão de habitantes espirituais. Esses habitantes passam um período de aprendizado e aí depois retornam para as vidas corpóreas para um novo aprendizado. Então a gente está bem ciente dessas colônias espirituais nos auxiliando sempre. De curiosidade, ela tem 6 ministérios: regeneração, auxílio, esclarecimento, união divina, comunicação e elevação. Bom, que nem a gente estava falando um pouquinho de várias colônias espirituais, a gente tem a colônia da regeneração. Ela está localizada aqui nas proximidades de Goiânia até Brasília, trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimento fluídico concentrados, terapias com intuito de renovação interior. Então a gente já vê na colônia regeneração a atividade que ela exerce. E é importante a gente observar nessas colônias espirituais justamente isso, o trabalho que elas desenvolvem auxiliando a gente, porque é a reconstrução desse perispírito nosso, né? Então nós mutilamos com diversos acidentes, uso de drogas, fumo, álcool, a gente corrompe, né, esse perispírito, e depois uma colônia específica que é da regeneração auxiliar a gente nesse processo.
Colônia da Redenção fica a leste da Bahia, em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual. Essa colônia realiza um grande trabalho no laboratório fluídico por intermédio dos seus socorristas na Terra. O intercâmbio que existe aí, né? Encarnados e desencarnados nas colônias. Colônia Arco-Íris, essa comunidade espiritual é localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho a Manaus. Em linha reta, seus servidores oferecem um grande amparo aos encarnados e conhecidos como Filhos do Arco-Íris. Olha aí que bonito, né? Colônias Raios do Amanhecer, localizada na parte central do planeta, tendo maiores núcleos no Brasil, no norte do Amapá. Seus diferentes núcleos espalhados por vários países representam uma atividade diferente. No Brasil, se parece com um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Uma colônia espiritual como a evangelização da nossa casa, né? Preparada para receber os pequeninos e auxiliá-los nesse processo do desencarne. Né? Colônia do Sol Nascente, no sudoeste do estado de São Paulo, essa comunidade apresenta um setor de preparação do espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Então, as colônias, todas elas têm o seu funcionamento, mas todas elas sobre a divindade de Deus. Ou seja, Deus, esse Pai divino que ampara e cuida de nós, né? Dentro de tantas outras colônias que existem sobre o Brasil e como essa última sobre outros muitos países, a gente vê esse intercâmbio espiritual sempre tentando nos auxiliar, sempre tentando impulsionar cada um de nós para o bem, para as ações corretas. Uma das grandes funções que vão nos auxiliar nesse processo de crescimento é seguindo uma outra recomendação do Evangelho que está inserida no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. A caridade, ela bendita, quando você tem 2 sacos de feijão e doa 1 saco de feijão, isso é ajuda. Agora, se você cozinha o feijão e dentro desse feijão cozido você reparte a metade para dar para uma pessoa que não tem feijão, isso é caridade. Eu não quero dizer que a ajuda não é uma forma de caridade. É sim uma forma de caridade. Mas quando você emprega um sacrifício, aí o emprego da caridade ele é muito maior e muito melhor. Então, que nós tenhamos sempre os nossos bons corações estendidos sempre ao nosso próximo auxiliar. Auxiliar em todos os sentidos, não só no apoio material, do alimento, da roupa, do auxílio, de um material de construção, alguma coisa nesse sentido, mas principalmente no auxílio de sentarmos e escutarmos. Na prevenção do suicídio, o que mais nos falta é o sentar ao lado das pessoas e escutá-las. Elas gritam internamente por socorro e muitas vezes a gente não consegue perceber esse grito de auxílio. Então é importante que nós escutemos a todos, que nós percebemos as dificuldades de todo. Aquele que muitas vezes agride, grita com nós, esse está pedindo, através dessas ações, um pedido de socorro. Então, que nós tenhamos o discernimento e o entendimento de escutá-los, de percebê-los, de ouvi-los, é muito importante. Eu queria agradecer ao Lar Assistencial Maria de Nazaré essa oportunidade que nós estivemos juntos de conversar esses 30 minutinhos. Sou muito grato à direção da casa, essa oportunidade que me deu de estar presente com todos vocês. Espero que esse nosso bate-papo a respeito das colônias espirituais tenham sido bem esclarecedores a vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento,
Eu depois vejo com a diretoria da casa como a gente pode estar respondendo vocês, como a gente pode estar orientando um pouquinho mais vocês. No Livro dos Espíritos, nós temos também perguntas e respostas a respeito das colônias espirituais, nos mostrando a importância que cada uma delas tem. Tenhamos muita paz, muito discernimento, muita tranquilidade nesses dias que vivemos, de afastamento social, e graças a essas ferramentas importantíssimas de comunicação, da internet, do Facebook, a gente pode estar presente com vocês nos seus lares. Pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe todos nós, nós vamos encerrando essa transmissão de hoje, pedindo que a espiritualidade amiga, que os benfeitores espirituais, esses humildes anônimos da caridade e da justiça divina, permaneçam sempre conosco, direcionando a gente sempre para o caminho da evolução, para o crescimento, para que possamos nos encontrar nas mais elevadas moradas espirituais. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Agradecendo o pessoal presente, Mariane, Iviane, Enilde Salles, Soraya Maranhão, Robson Maranhão, Luiz Antônio Ferreira Maranhão, a família Maranhão toda em peso, né? Patrícia, o Sandro, Iviane já falei, Mariane já falei, todos esses amigos queridos, Mário Henrique, Gali, né? Todos vocês, meu muito obrigado, fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite de recuperação, de refazimento do corpo físico, para que amanhã, novamente, os nossos corações estejam ligados com os nossos irmãos mais necessitados. Boa noite, fiquem todos com Deus.